misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. Lo alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo hago en mí vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así, y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí, y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí, es tan grande tu amor, Señor, no lo alcanzo a comprender. Querido Deus, eterno Pai, te louvo, te engrandeço, te exalto, te glorifico, Senhor, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, por mais um momento de poder estar aqui te cultuando, glorificando, Pai, ministrando, Deus, a tua palavra. E te peço, Deus, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha perdoar nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Pai, a permanecer, ó Deus, contigo. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. E que nós permanecemos, ó Deus, firme no Senhor, até a volta do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nesta hora que o Senhor venha recebendo louvores, adoração, e que suba com cheiro suave as tuas narinas. Obrigada, Pai. Assim eu oro, assim eu te agradeço. Assim, ó Deus, também eu te apresento este culto,
para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, assim eu te agradeço, no nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Boa noite, boa tarde, a paz do Senhor a todos e a todas aqui do Ministério da Graça em Cristo Jesus, mais um culto. Louvado seja Deus, eterno Pai, primeiro culto do mês de outubro, né? Hoje é 2 de outubro. Louvado seja Deus por até aqui o Senhor ter nos ajudado, até aqui o Senhor ter nos sustentado. Dias não têm sido fáceis, mas o Senhor tem nos dado força, graça, sabedoria, como também tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Não só as nossas vidas, como também as nossas casas, os nossos familiares, os nossos amigos. E nós devemos sempre estar glorificando a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu favor sobre as nossas vidas. Bem, a introdução de hoje é algo muito interessante, porque o Espírito Santo, sim, durante toda a semana foi falando comigo sobre esta passagem bíblica, e eu não tinha ainda, depois que eu parei para meditar bem na palavra, aí que eu vi que o Senhor estava falando comigo sobre o capítulo todo, tanto na introdução como também na pregação de hoje. E confesso que acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre este capítulo, né? E, enfim, já falei outras vezes um pouquinho dele, mas hoje o Senhor me direcionou para estar falando sobre todo este capítulo, que se encontra em Lucas capítulo 15. E, bem, iniciando a introdução, né, que é as parábolas da ovelha e da dracma perdida, né, a dracmas perdida. Enfim, mais algo que o Senhor falou comigo bem assim, num versículo, que durante a introdução eu estará falando, né, aquilo que o Senhor falou ao meu coração durante a semana. Diz assim a palavra do nosso Deus: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixar no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, e cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justas, quem não necessita de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, louvado seja Deus. É que o nosso Senhor Jesus, ele fala, né, em parábolas, né, por parábolas, enfim. E nesse momento aqui o Senhor está ali com um grupo de pessoas, né, uma multidão, e muitos eram publicanos e pecadores, né, prostitutas, enfim. E tava ali os fariseus e escribas, né, enfim, homens que conheciam a lei, né, os fariseus, né, enfim, e eles murmuravam, né, contra Jesus, dizendo que Jesus recebia todas estas pessoas, né, os republicanos, aquelas pessoas que não eram aceitas, né, pela sociedade, como eu digo, prostituta, mendigos, né, os pobres, enfim. E Jesus acaba falando para todos, e principalmente para os fariseus, os escribas, né, que ali estava, e murmurando contra Jesus, né, contra a sua conduta de estar ali no meio destas pessoas. E o próprio Jesus começa a falar, né, sobre o pastor de ovelhas e a dona de casa,
o pastor de ovelhas que perde uma ovelha, tem 100, mas uma se perde. E a dona de casa, que ela tem perde uma das dracmas dela. E ela vai e procurar. Vai ali com prudência, com diligência, até achar, e a acha. E se alegra, como também o pastor de ovelhas. Então, Jesus aqui está falando claramente para estes homens que o Senhor, ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores que vinham se arrepender. Então, aqui o Senhor está falando conosco que nós temos que ter esse amor pelos pequeninos, pelos humildes, pelos aqueles que são desprezados pela sociedade. E ele se veio para esses mesmo, para os perdidos, não para o justo. E o Senhor, nosso Deus, o desejo dele é que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e que venham ter a salvação por meio de Cristo. Então, nós temos que ter esse entendimento. É muito triste, pessoas chegam dentro da igreja, né? Aí tem um grupinho que se acha os santos dos santos, só porque tem uma posição, só porque tem um cargo, só porque tem uma condição melhor, se veste melhor, fala melhor, tem alguns privilégios, tem mais oportunidade, muitas vezes por conta disso, e isso não tem como negar. E não quer se assentar com os pequeninos. Às vezes por isso que é difícil manter essas pessoas prostitutas, homossexual, pessoas que já ex-presidiários, mas Jesus veio para estes. Então estas pessoas, muitas elas são difíceis, elas se manterem, porque nós mesmos desprezamos elas, como se nunca nós pecamos, né? Como se nunca nós estávamos perdidos. Mas muitas vezes, na verdade, quem está perdido somos nós por ter esta postura, pode ter certeza. E se nós tivermos que continuar com essa postura de não amar, de não acolher, de não abraçar, de não se envolver e de não ter esse amor, essa preocupação com os pequeninos, nós não vamos herdar o reino dos céus. Porque tem muitos fariseus, tem muitas escribas no nosso meio, que na verdade eles querem só números dentro da igreja, que é a igreja cheia, mas na hora de amar, cuidar, ter zelo, quantas ovelhas e quantas dracmas estão perdidas, que tá há dias que não vai na igreja, que tá há dias que a gente não sabe notícia, mas a gente sequer dá um telefonema para saber se está tudo bem, a gente sequer vai lá na casa visitá-los. Então, não adianta a gente estar dentro da igreja e ter postura como fariseus e escribas. E ainda tem pessoas que não gostam, que quando tem uma pessoa dentro da igreja, ou, estou falando no geral, que gosta de estar, que fica com estas pessoas mais simples, muitas vezes elas são criticadas por estes grupinhos. Eu sinto muito, aqui você fala o que Deus manda, tá? Não adianta, porque isso existe muito. Porque a igreja hoje em dia, não são todas, mas algumas, infelizmente, elas estão deixando de ser o templo do Senhor, ser a casa do Senhor, ser um lugar onde nós estamos verdadeiramente em comunhão uns com os outros, em adoração. Nosso Deus está se tornando mais um grupo social. Lá para se amostrar, para se aparecer, para achar quem é mais. Mas Jesus está vendo tudo. E hoje o Senhor está chamando a nossa atenção para nós amar os pequeninos, amar
estes perdidos, porque ele veio para estes. E nós temos que ter a mesma postura de Jesus, se preocupar com estes, os que estão em depressão, os que estão se sentindo só. Gente, quando a gente vê uma pessoa dentro da igreja triste, parece que a gente quer mais que a pessoa se afunde. A gente não se preocupa, é triste. E quando a gente se preocupa, a maioria, tá? É porque a gente quer algo. Nessa quarentena, nós mostramos verdadeiramente se nós somos igreja ou não. Nós mostramos. E é muito triste ter que falar isso. A maioria mostrou que não é. A maioria não se preocupou com o outro. O momento que era para todos nós se unir, muitos não quis. Muitos mostrou quem são de verdade. São poucos que mostrou que verdadeiramente é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo, que se preocupou com o pequeno, que se preocupou com aquele que estava necessitado. São poucos. Que tapa na cara, hein? Nós recebemos do próprio Deus mostrar verdadeiramente quem nós somos. Mas ainda há a oportunidade, Deus ainda está nos dando a oportunidade de nos arrepender e amar estes, porque Ele veio para estes. Ele veio não só por mim, Ele veio por todos nós. Essa semana, domingo passado, eu me alegrei muito. Aqui nós temos o culto, aqui nós temos a devocional, temos o resumo do culto, temos a devocional da manhã, né, a devocional da manhã, temos o momento da manhã. Aí, a cada 15 dias, semana passada foi um momento de pregueira, um momento de oração. Amanhã será o encontro com um vídeo, uma palavra. Temos a palavra da semana, a palavra do dia, o momento da palavra na quinta-feira. Enfim, e já aconteceu outras vezes, né, de pessoas, irmãos, fazer algum comentário, seja no culto, seja no resumo do culto. E essa semana porque como eu que administro, né, tô aqui à frente, sou aqui, né, a líder, enfim. E sempre eu tô nas redes, né, nas páginas, porque sempre eu tenho alguma coisa para postar, enfim. E às vezes eu me esqueço de postar, porque esta página aqui também faz parte de outros grupos evangélicos, eu também compartilho, né, os cultos, as devocionais, os resumos, enfim. E me chamou a atenção no domingo, no momento da manhã. Teve uma moça, né, que ela, no momento da manhã, foi uma palavra, assim, acho que foi Salmo 27, 10, né, ainda que teu pai, tua mãe te abandone, eu, Senhor, não te abandonarei. E ela escreveu assim, que palavra linda. Eu precisava ler isso. Olha só. Já aconteceu outras vezes, tá? Mas me chamou muita atenção e eu me alegrei muito. Porque uma pequenina que precisava ouvir a palavra. Uma pequenina que só Deus sabe o que ela está passando e a palavra a consolou. E isso não é para a minha glória, isso não é para a glória da Sueli, da Rosa, das outras meninas que já fizeram parte desse ministério. Não é para a glória do Senhor, mas o Senhor veio para eles, para elas. E nós temos que estar alegre, feliz e receber todos com amor, independente, porque quem transforma é o Espírito Santo. E nós estamos aqui para semear a palavra. Aqui não é para Chiliane se aparecer, se amostrar.
Aqui não é para ou eu, a Sueli ou a Rosa, ou quem quer que seja que algum dia venha fazer parte desse ministério, se sentir mais ou menos, não, todas aqui têm o mesmo valor. E o propósito aqui é um só, anunciar o Evangelho, semear a palavra para aqueles que precisam, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão fracos na fé. Eu não posso estar em todos os lugares evangelizando, mas foi uma ferramenta que Deus me deu para usar, para anunciar a sua palavra para os que estão perdidos. Não importa quem seja, o Senhor ele veio para os doentes, para os que estão presos. Nós estamos aqui para pregoar as boas novas, para anunciar a palavra do Senhor. Mas tem pessoas que sinceramente estão dentro da igreja, mas não se importa com os pequeninos. Conhece a palavra, mas não se importa com aqueles que estão aflitos, angustiados, necessitados. Uma palavra, a pessoa ela pode desistir de se suicidar. A palavra de Deus ela é poderosa, ela muda, ela transforma, ela salva, ela tira a alma do abismo. Aquele que está perdido volta para a presença do Pai. Mas eu não entendo esse evangelho de hoje, que a maioria não se importa. É só o eu. Cuidado, porque o lugar mais próximo do céu que tu está entrando é a igreja. E esse coração duro, sem amar aquele que está perdido, aquele que está necessitado, cuidado, você pode ir para o inferno. Você vai, se não amar. Se não olhar para o teu próximo com amor. Porque aqui os fariseus se achavam melhor do que os outros. Eles jamais se sentariam na mesa com estes pequeninos. Meu querido, minha querida, a mesa é para os filhos, é para todos. Tem que ter amor, tem que ter comunhão. Se você acha que você vai se sentar na mesa do rei dos reis, se você não amar uma prostituta, um que já foi ladrão. Mas quando nós saímos do pecado, nós somos filhos, nós nos tornamos filhos amados. O que nós deixamos ficou para trás. Porque quando nós nos se arrepende de coração dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais. Ele joga tudo no mar do esquecimento. E nós nos tornamos filhos e filhas amadas. Mas é o que está acontecendo hoje. Se chega uma prostituta dentro da igreja, e se o povo souber, gente, a maioria não vai querer ter amizade com ela, não vai querer acolher. São poucos que acolhem, são poucos que recebem. Isso não é igreja, isso não é corpo, isso não é ser sal, isso não é ser luz. Isso não é ser diferente. Nós falamos do mundo, mas muitas vezes nós nos comportamos como o mundo. E o Senhor falou para nós sermos diferentes do mundo. O cristão, ele é diferente em todos os sentidos. E ele ama, ele acolhe. Ele vai atrás daquele que está perdido, ele se preocupa com aquele. E são poucos que pagam preço por aqueles que estão perdidos. E Jesus só estava no meio destes, dos pecadores, dos doentes, daqueles que ninguém queria.
porque o Senhor veio para estes. Pode ter certeza disso. Que você venha receber essa palavra, que você venha entender e que você venha meditar em Lucas capítulo 15, porque hoje o Senhor tirou o Lucas 15, capítulo 15, para a nossa meditação, para a nossa edificação. Amém? Vou colocar mais um louvor aqui rapidinho e em seguida estarei trazendo a continuação do capítulo 15 que o Senhor assim me direcionou, tá bom? Deixa aqui só, ajeita aqui. Glória a Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro, não há outro, não há outro igual. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro
Querido Deus, eterno Pai, continuando, Senhor, na Tua presença. Obrigada, Pai, mais uma vez. E te peço, Pai, que o Senhor venha me direcionando, Pai, nesta palavra. Que o Senhor, Pai, venha falando ao meu coração. Que o Senhor, Pai, venha falando aos nossos corações, Pai. Porque a Tua palavra edifica, a Tua palavra transforma, a Tua palavra consola, a Tua palavra se revela aos nossos corações, nos traz o entendimento daquilo que nós precisamos. A Tua palavra, Pai, exorta. E muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, que eu venha ser boca do Senhor neste momento, Pai, e que Tua palavra alcance corações e que venha, Pai, se arrepender, que é um tempo, Pai, de arrependimento. É um tempo, Deus, de nós verdadeiramente nos humilhar diante de Ti e reconhecer que nada somos. E obrigada, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda. Que o Teu nome venha ser glorificado, que o Teu nome venha ser exaltado. Eu te louvo, Deus. Assim eu oro, assim eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Continuando na leitura aqui do Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 15. E agora eu vou estar continuando aqui, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Nossa, né? E disse um certo homem, Jesus continuando, e disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais novo dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, a sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, viu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são
tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia, louvado seja Deus. Interessante que neste capítulo 15, né, o Senhor, ele fala em parábolas, né, e são 3 parábolas, que é a parábola do pastor de ovelhas, né, a parábola da dona de casa e a parábola do pai amoroso. Até escrevi aqui. E o pai amoroso, né, 3 parábolas. Interessante que todas as 3 se referem, né, àquilo que se perdeu e aquilo que foi achado, que se perdeu, que foi achado, o que retornou. É interessante quando Jesus, quando ele fala, ele sabe o que ele está falando, ele sabe aonde ele quer alcançar. E ali o Senhor, ele faz essa comparação, que Deus, ele não rejeita. E Jesus, como era o Filho de Deus, o próprio Deus carnado no Filho, ele se misturava com as pessoas simples, com as pessoas de má fama, né? Porque os republicanos e os publicanos, os publicanos, eles tinham uma má fama, porque eles eram cobradores de impostos. Então, eles eram mal vistos pela sociedade, né? Porque, enfim, a maioria deles eram corruptos, eram avarentos, enfim. Não vou entrar muito bem nisso, mas eles eram mal vistos pela sociedade ali, né? Pelos judeus. E o Senhor Jesus sempre estava com estes, os desfavorecidos, os desprezados. Mas nas 3 parábolas, né? Aqueles que são desprezados, aqueles que são humildes, o Senhor, os pequeninos, o Senhor ama. Ama, porque o filho pródigo aqui, o filho mais novo, ele era herdeiro, era filho, né? Enfim, e da noite para o dia ele quis ir embora, ele quis a sua parte, foi embora e gastou toda a sua herança, né? Com bebida, com prostituta, com coisa errada, até que um dia acabou. Ele passou necessidade e aonde ele estava, veio um momento de dificuldade e ele foi atrás de se manter. Aí lá vai ele cuidar de porcos, né? E ele passou tanta necessidade, passou tanta dificuldade que ele queria comer as bolotas dos porcos. Olha só. No Brasil fala lavagem, né? Aquela comida velha, enfim, dos porcos. Ele desejou comer aquilo. Aí ele lembrou da casa do pai dele. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, né? E a gente sai da igreja, a gente sai da presença do Senhor. E quando nós saímos da presença do Senhor, nós começamos a viver essa vida aí do mundo, né, de bebida, enfim, aquilo que está em nós começa a sair. É uma alegria falsa, é uma paz falsa, enfim, que quando nós estamos no mundo, estamos nas coisas do mundo, é passageiro, é coisa do momento. E quando nós chegamos em casa, nós sentimos isso. Porque não tem como nós estar na casa do Pai e se sentir tão protegido, tão amado. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu morava com a minha mãe, era algo interessante. Nossa, eu me sentia a dona da casa. Era uma casa simples, mas era a minha casa.
Morar com os outros não é fácil, é muito difícil. Muito difícil. Mas nada melhor do que nós estamos na nossa casa, na casa do nosso pai, da nossa mãe. E quando nós saímos, né, a gente vê o tamanho da responsabilidade, do compromisso que nós temos que ter quando nós não moramos com o nosso pai. E do mesmo jeito é quando nós saímos da casa do pai, quando nós saímos da presença do pai. O peso, o início é maravilhoso, mas depois a gente sente o peso de não estarmos com o pai. E mesmo assim, o pai aqui, né? O pai amoroso, ele, quando ele viu o filho retornando, ele se alegrou. Ele teve aquele sentimento de compaixão e se alegrou quando viu o filho retornando. Depois de um período difícil, depois de um período de dificuldade, de dor, que ele reconheceu que não tem nada melhor do que estar na casa do pai. Ele se lembra, nossa, os trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e eu aqui necessitando, eu aqui passando fome. Eu tô falando assim, um pouquinho resumidamente. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, do tempo que eu fiquei afastada do Evangelho. E toda vez quando eu tenho a oportunidade, quando eu estou meditando nas Escrituras Sagradas, quando o Espírito Santo me direciona para ler esse texto, eu sempre lembro do meu tempo que eu estava afastada do Evangelho. Eu queria uma alegria, eu queria uma paz, eu queria um amor que eu achava que eu só ia ter no mundo. E eu queria desfrutar daquilo. Mas dentro de mim eu senti uma necessidade muito grande de estar na presença do Senhor. Eu nunca entendi o porquê que eu acabei me afastando. Porque quando a gente passa por alguma situação na nossa vida, a gente espera muito das pessoas dentro da igreja. Mas, na verdade, a gente tem que esperar somente do Senhor Jesus. E uma coisa que eu aprendi hoje, depois de tudo aquilo que eu vivi no período que eu estava afastada do Evangelho, eu aprendi uma coisa com o Senhor nesse período que eu estava longe. O amor do meu Deus nunca vai mudar por mim. E hoje, Chileane, quando eu vejo algo acontecendo na igreja, no meio, né, das pessoas que dizem que servem a Deus, hoje eu não me decepciono e eu também não fico mudando de igreja, de ministério. Eu fico ali onde o Senhor me colocou, eu só saio se Deus falar comigo. Filha, chegou o tempo de você sair. Aí eu saio. Se Deus falar no meu íntimo, filha, Chileane, chegou o tempo de você sair. Eu fiquei 5 anos, na última igreja que eu estava aqui em Milão, eu fiquei 5 anos. Eu só saí porque Deus falou comigo. Deus falou comigo 2 vezes na oração. E na terceira vez o Senhor me deu a palavra. Diretamente da palavra. Aí eu tive a confirmação do Senhor. E depois que eu saí, o Senhor falou novamente comigo na oração. Então, assim, eu não tive dúvida. Então, assim, eu fiquei muito em paz. E Deus, Ele já vinha falando comigo um tempo, que estava chegando o tempo de sair daquela igreja, daquele ministério. Deus falou comigo, assim, tá chegando o tempo, te prepara, porque muito em breve você vai sair. Eu vou te levar para uma outra igreja. Enfim, então, é o tempo que eu fiquei afastada. E às vezes a gente acha que dentro da igreja
não vai ter decepção. Aqui a parábola fala que ele simplesmente chegou para o pai e disse que queria parte dele e foi embora. E muitos de nós acabamos indo embora do ministério, né? No ministério por algum motivo, ou mesmo porque quer sair mesmo, e acaba se perdendo. Acaba se perdendo mesmo. Porque até uma vez uma pessoa falou assim, que eu nunca me esqueci, vou até na Igreja Batista de Alvorada, acho que foi a Nairene, falou assim: brasa fora da fogueira, ela apaga. Então, querendo ou não, a igreja ela é muito importante, que a casa do Senhor, que a casa do Pai, ela é muito importante. Um cristão, uma pessoa que serve a Deus, ela não pode deixar de ir ao culto, ela não pode deixar de estar na igreja, ela não pode deixar de estar em comunhão, ela tem que estar envolvida nas coisas da igreja, nas coisas do ministério, é muito importante para ela. Ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai aprender até mesmo com os próprios conflitos com os outros irmãos, a amar, a ter paciência, porque o Senhor ele vai trabalhando em nós. E é verdade. E ele reconhece que os trabalhadores têm comida em abundância. E vem aquele arrependimento no coração dele de ter saído da casa do Pai. E quantos de nós, quando nós saímos da casa do Pai, nós não se arrependemos? Eu digo por mim mesmo, eu me arrependi muito, só que eu não tinha forças para voltar, eu não tinha. Então, eu fiquei 14 anos, entre 14 e 13 anos, afastada mesmo. Eu ouvia louvores, eu ouvia pregação na internet. Quantas noites assim, eu chorava, dizia assim: Senhor, como eu tenho vontade de voltar, mas eu não conseguia voltar. Não conseguia. Porque a gente vai perdendo as forças. A gente vai perdendo a vontade. A gente quer, mas a gente vai perdendo até isso. É algo assim tremendo. E ele aqui, ele se levantou e ele voltou para a casa do Pai. E ainda fala: pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Deus, ele recebe, assim como o Senhor me recebeu, assim como o Senhor me perdoou por tudo aquilo que eu fiz, e dos meus pecados, meu Senhor não se lembra mais, é do mesmo jeito contigo. Porque a parábola ela é uma comparação, significa é uma história, né, narrativa, tá, que faz uma comparação, seja moral, é uma verdade moral e espiritual, que tem até escrevi aqui, que ilustra uma verdade moral e espiritual, como por exemplo a parábola do filho pródigo. Entendeu? Então, o Senhor fez aqui uma comparação, ele instrui uma verdade, tá? Que é tanto moral como espiritual. Ele fez uma comparação do filho pródigo para aqueles que estão perdidos, para aqueles que retornam à casa do Pai e é recebido pelo Pai. Então, todo aquele que se afastou da presença, que não está mais na presença do Pai, o próprio Deus, o Senhor recebe, e não recebe como um trabalhador, recebe como um filho, porque aqui a gente vê quando o filho retorna, o pai o abraça, o beija, manda os trabalhadores vestir ele, botar a sandália, botar o anel, ele é recebido como um filho, ele é como um herdeiro. Não é porque você se afastou, não é porque você errou, que o Senhor não vai te perdoar. Se você se arrependeu e se você quer voltar, o Senhor ele vai te
de receber de braços abertos, porque esse é o desejo do Pai, que você volte, que você esteja na presença dele, na casa dele, em comunhão com ele. E ele fala, aqui depois o irmão volta, né? Volta, estava no campo, volta para casa, vê a alegria, tudo, e fica indignado, porque o filho mais novo pede a herança, vai embora, gasta tudo, e ele que sempre esteve ali, o pai dele nunca deu para ele um bezerro para ele matar, para comer com os amigos, para se alegrar com os amigos, e o irmão dele vai embora e enfim. Aí o pai dele fala, não, é necessário fazer uma festa, é necessário nos alegrar, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Então vai ter pessoas sim, que não vai se alegrar, que não vai gostar, mas não importa, porque tem até irmãos dentro da igreja que está perdido, que ainda não entendeu o que é comunhão, o que é estar em união com os irmãos. Faz tudo, mas ainda não entendeu o que é sentar na mesa, o que é se alegrar com aquele que caiu, mas que se levantou, aquele que saiu, mas que retornou. Temos que vão fazer cada feia, mas não importa. Deus vai cuidar e Deus cuida. Que Deus dará oportunidade para aqueles que também estão dentro da igreja, que está ali, mas que ainda não entendeu o que é comunhão, o que é ser irmão, o que é ser corpo. Então, se hoje você está afastado do Evangelho, que você retorne, não pense que o Senhor não vai te receber, porque o Senhor vai assim como o Pai. Né? Porque aqui o Senhor está retratando o próprio Deus, esse Pai, que quer que o desejo dele, que você retorne. Porque o desejo do nosso Deus é que ninguém se perca, mas que esteja na presença dele, em comunhão com ele. Tá sujo? Não se preocupe, o próprio Espírito Santo vai te limpar. Não se sinta, quando eu retornei, depois desse tempo todo afastada, eu me senti muito suja. Muito suja. Muito suja. Muito suja mesmo. E eu lembro que o Senhor começou a falar muito comigo, eu estava ainda no Brasil, em Fortaleza, mas quando eu cheguei aqui em Milão, aqui na Itália, começou a vir muitas revelações para a minha vida, né, da parte de Deus. E uma delas, Deus começava a falar que iria me usar muito. Eu não aceitava. Por conta do meu passado. Eu não aceitava. Eu não sou digna, não sou merecedora. Com o tempo, Deus foi trabalhando. E quando eu menos esperei, comecei esse trabalho aqui nas redes sociais, que eu não gosto nem de falar de trabalho. Eu estou aqui, né, fazendo a obra do Pai, falando da palavra dele com muita simplicidade. Tenho muito que aprender, estou aprendendo, tenho que estar me dedicando cada vez mais, né? Enfim, mas quando nós estamos afastados e quando a gente retorna, a gente tem esse sentimento de não querer ser aceito como filho. E como filho, a gente quer estar lá, né? Mesmo que seja nem para limpar o chão, assim, a gente quer. Mas eu confesso para vocês, eu não vi a hora de voltar. Eu só não tinha forças para voltar. Mas o nosso Deus, aquele que tudo vê, que sonda os corações, é Ele que nos traz de volta. E eu lembro que teve uma irmã em Cristo
que quando eu contei para ela que eu tinha me reconciliado com o Senhor, ela falou assim para mim: Chiliane, eu nunca duvidei, eu sabia que um dia você ia voltar. Esse período todo que você ficou afastado, eu sempre orei por você, eu sempre estava em intercessão por você. Eu sem saber, o próprio Deus levantou ela e creio que outros irmãos para estar orando por mim. Que depois disso, outros irmãos vieram até a mim falar que estava em oração pela minha vida. Até depois que eu estava aqui ainda, já na igreja, tudo, teve irmãos que, aí mesmo no Brasil, falam para mim: Chiliane, o Espírito Santo me incomoda muito para me estar orando por você, porque é uma batalha muito grande, tá? É uma batalha muito grande quando a gente se reconcilia com o Senhor. É uma batalha espiritual muito grande. Eu sei o que eu passei nos meus primeiros 4 anos. Foi bem difícil, tá? Porque a palavra do Senhor é verdadeira. O estado da segunda casa é o pior do que da primeira. Precisava ser liberta, precisava ser curada de muita coisa, gente. Então, se você sente no coração de retornar, retorne. Você não vai ser recebido ou recebida como trabalhador, como servo, como escravo, e sim como filho. E ele reconheceu. Ele se arrependeu de ter saído da casa do Pai, de ter saído da presença do Pai. E houve alegria ali com o Pai, com os trabalhadores, porque ele se arrependeu. Ele estava perdido, mas foi achado. E o capítulo 15 de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, do capítulo 15, o Senhor lhe fala claramente que a alegria diante de Deus, que a alegria diante dos anjos por aqueles que se arrependem, para aqueles que retornam. E nós, como servo do Senhor, nós temos que nos alegrar. Não ser como esse irmão aqui mais velho, que ficou indignado. Não, a gente tem que nos alegrar. Quando sai da presença do Senhor e morre. Eu conheci pessoas que estavam na casa do Pai, servindo o Senhor, e se afastaram e morreram. Eu só estou viva porque Deus foi misericordioso com a minha alma, não é para mim estar mais viva. Eu não estou contando nem a metade do que eu já passei, do que eu vivi, das experiências que eu tive. Eu vi a mão de Deus me guardando durante todo esse período que eu estive afastada. E quando eu retornei, gente, assim, eu tinha crises de choro. Porque o Senhor estava me limpando de toda a sujeira do mundo, do pecado. Aí quando eu vejo essa parte aqui do filho, né, que os trabalhadores vêm, investem ele, é isso que acontece conosco. Foi isso que aconteceu comigo. O Senhor começou a me limpar, começou a me vestir, começou a me calçar. Por mais que algumas pessoas ficaram com a carinha feia, porque ficaram, alguns, tá? Porque quando nós entramos na casa do Pai
E como nós somos muito simples, humildes, né? Todos que, né? Até fala, mas é um falar meio qualquer, né? Mas a gente tem que olhar para Cristo, que importante é isso. Então, se você se afastou por algum motivo, por alguma decepção, ou porque você realmente se cansou, quis, eu tô muito novo, tô muito nova, eu quero aproveitar, enfim. Mas hoje você sente no teu coração que é necessário voltar, que você quer voltar, que você tá arrependido mesmo, gente, porque quando nós saímos da casa do Pai, a gente se alegra assim com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo é prazeroso. Se disser que não é, tá mentindo, porque é. Mas não se compara quando nós estamos com o Senhor Jesus. Não se compara. A gente passa por situações difíceis, muito difíceis, é muita dureza, é muita dificuldade. Mas assim, essa é uma coisa inexplicável, é uma força, é uma alegria, uma paz. Ontem foi algo interessante que aconteceu comigo. Ontem eu trabalhei muito, eu encarei 4 apartamentos, eu limpei 4 apartamentos. E quando eu cheguei, né, na casa que eu moro, entrei aqui no quarto, aí eu tomei banho e entrei aqui no quarto. Gente, aí eu fui meditar na palavra, né? O que nós estamos lendo agora nesse mês de outubro, o livro de Lucas, né? Evangelho de Lucas. Então eu fui meditar na palavra, né? Para ler o livro, enfim. Porque eu não vou estar só colocando aqui na página, olha, nós vamos ler esse mês esse livro tal, e eu não ler, né? Eu tenho que me dedicar, eu tenho que ler. Então eu tirei um período para leitura. E depois eu fui orar. Gente, assim, eu trabalhei tanto essa semana, vocês não têm noção. Mas mesmo assim, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a buscar a Deus, quando eu fui orar, gente, isso é como se eu não tivesse nem trabalhado. É algo assim tremendo. Quando nós estamos na presença do Pai, quando nós buscamos a Ele. Hoje tem um evento, agora mesmo está tendo um evento na igreja, nem sei se já acabou, que ia começar às 5h30 da tarde. Eu queria muito ir, mas ontem eu assim, não, eu acho que eu vou fazer o culto amanhã, quer dizer, ontem, sexta-feira, eu vou fazer o culto sexta-feira para me poder ir. Para o evento na igreja. Aí eu lembrei que vai ter um outro evento no final do mês, que vai ter o congresso dos jovens na minha igreja. Eu quero muito ir. Aí eu pensei assim, não, eu não vou fazer 2 cultos sexta-feira, sendo que os cultos sempre é no sábado. Então, assim, eu vou fazer apenas um culto só na sexta-feira esse mês, por conta do congresso da minha igreja, dos jovens, que eu quero muito participar. Então esse eu não vou, para esse evento eu não vou. Então eu vou fazer o culto amanhã normalmente. Depois eu fiquei assim, nossa, eu deveria ter feito, né, o culto na sexta-feira. Mas eu pensei, não, mas eu tenho esse compromisso com Deus. Eu vou para a igreja domingo normalmente, no culto normalmente. Então eu faço o culto no dia 29 e vou pro congresso no dia 30 e 31, que é sábado e domingo. E o mais interessante é que Deus ele vai nos orientando com as suas coisas. Quando nós estamos na presença do Pai, o Espírito Santo ele é tão tremendo, é tão maravilhoso, que até nisso o Senhor nos instrui. Porque as coisas do Senhor tem que ser com ordem e decência. E eu não gosto de estar fazendo sempre os cultos, eu não gosto de estar fazendo os cultos nas sextas, eu gosto de fazer o culto no sábado, porque assim o Senhor me direcionou. Então eu só coloco o culto na sexta-feira, quando realmente tem alguma coisa na minha igreja, né, que eu quero muito participar, né, até porque eu tenho que estar envolvida com as coisas da minha igreja, ou então quando realmente eu tenho alguma coisa para fazer no sábado, eu não consigo fazer o culto no sábado, aí eu coloco o culto na sexta-feira. Mas interessante que até isso, quando nós estamos na presença do Senhor,
né? A gente tem aquele zelo, a gente tem aquele amor, a gente tem aquele cuidado, o Espírito Santo nos direciona, porque o Pai, Ele quer isso dos seus filhos, né? Que nós sejamos corretos, que nós sejamos responsáveis, que nós sejamos dedicados, que nós venhamos nos esforçar. Porque aqui, quando ele quando ele saiu da casa do pai, quando ele pediu a sua herança, ele gastou tudo, então ele foi muito irresponsável. Mas quando nós estamos com o Senhor, quando nós estamos na presença do Pai, o Senhor nos direciona. Certo que tem pessoas que são muito organizadas, mas vai de pessoa, né? Porque até o ímpio prospera, o ímpio é organizado. Mas aquele que nós que servimos a Deus, que temos o Espírito Santo, nós temos que andar muito correto. E quando ele saiu da casa do pai, ele gastou tudo, então ele foi muito irresponsável. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou tentando passar para vocês. Então, eu quero dizer a vocês que quando nós estamos na casa do Pai, nós temos uma vida com Deus, o Espírito Santo nos direciona de tal forma que nós andamos correto, de direito. E isso, eu senti essa necessidade, sabe? Porque eu gosto das coisas organizadas, eu gosto das coisas muito organizadas, eu não gosto de deixar nada para depois. O que eu posso fazer hoje, eu faço logo hoje. Nem que eu durmo tarde, eu não gosto de deixar nada para depois. Mas quando eu estou fazendo as coisas do meu Senhor, eu procuro fazer com muita ordem, até porque eu sou filha. Eu não sou uma qualquer para o meu pai. Nele é uma coisa qualquer para mim. E quando nós servimos a Deus, quando nós estamos na posição de filhos, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser zeloso. E ele aqui, ele perdeu essa essência. Ele estava perdido de tal forma que ele foi cuidar de porcos, né? E os judeus, na lei de Moisés, não podia nem tocar, quanto mais cuidar de porcos, porque se comesse, se tocasse em cadáver, está ali em Deuteronômio, agora eu não lembro, acho que 21:17, acho que até escrevi aqui, era considerado, 14:8, Deuteronômio 14:8, era considerado imundo. E ele foi cuidar de porcos. Olha só. Ele saiu da casa do pai. Ele foi fazer algo que era considerado imundo. Cuidar, comer, tocar em porcos. Então, quando nós saímos da presença do Pai, quando nós saímos da posição de filhos, nós deixamos de lado os mandamentos, nós deixamos de lado. É muito difícil uma pessoa que conhece, está na presença do Pai, que está na casa do Senhor, que é filho do Senhor e vai para o mundo e caminha corretamente. São poucos, a maioria mente, faz o que é errado. E foi o caso desse jovem. Ele foi cuidar de porcos, coisa que não se cuidava. Não criava porcos. Está aqui em Deuteronômio, se não tiver enganado, é Deuteronômio 14:8. É considerado algo imundo. Ele perdeu essa essência. Ele perdeu esse mandamento, essa lei, porque ele não estava mais na presença do Pai. E quantos de nós, quando nós saímos da presença do Pai, nós nos perdemos nos mandamentos, nos preceitos, nas leis do Senhor. É isso que acontece quando nós deixamos o Pai. Mas ele se arrependeu e reconheceu que não há outro lugar melhor do que a casa do Pai, de estar na presença do Pai. E o Pai aqui é o próprio Senhor.
é o próprio Deus. E o filho pródigo é todo aquele que sai, que se afasta da presença do Senhor. Mas o próprio Deus, ele está ansioso pela tua volta. Ele não vê a hora de você voltar. Porque assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E o pai se alegrou quando viu seu filho retornando. E Deus se alegrará sim quando eu e você, assim como eu retornei, o Senhor me recebeu, o Senhor se alegrou com a minha volta. Não será diferente contigo. Não será diferente. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou assim para mim, me contando a história de uma pessoa que está afastada do evangelho, essa pessoa ainda continua afastada, e a mãe dessa pessoa falou assim para mim, que é uma moça, né? Enfim, não vou entrar em detalhes quem é aí no Brasil, que ela uma vez foi na igreja, aí viu o pessoal brincando, correndo, e ela chegou em casa chorando. Aí a mãe dela perguntou por que ela estava chorando. Ela disse, não, eu estava lembrando do tempo que eu estava na igreja, quando eu era criança. Me deu uma saudade. Aí disse que ela falou, a mãe dela falou assim para ela, por que você não volta? Aí ela falou assim, eu estou muito suja. É assim que o inimigo faz. E é assim que um dia eu me sentia muito suja. Nós realmente ficamos sujos. Mas o próprio Deus nos limpa. Porque Ele nos ama muito. Ele não vê a hora de retornarmos para a presença dEle. Voltar para casa, para os braços dEle. Uma palavra muito simples. Espero que você tenha compreendido a mensagem. Que é uma mensagem de capítulo 15. É uma mensagem de o Senhor falando que o desejo dele, que todo aquele que está perdido retorne, seja encontrado, porque ele não veio para os justos, mas ele veio para os pecadores, para que venha se arrepender. E aquele que está perdido, né, no seu erro, no seu pecado, que venha ser achado, que venha se encontrar com o Senhor. Porque quando alguém se perde e quando ele é achado, o Senhor se alegra. E ele veio para estes mesmo, para aqueles que estão perdidos. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós estamos aqui para anunciar a palavra, para pagar preço por esses que estão perdidos, seja na prostituição, seja no tráfico, seja no homossexualismo, seja no adultério, seja na mentira, na fofoca, na inveja. Mas nós estamos aqui, nós nos chamamos, o Senhor nos chamou para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós venhamos, assim como o próprio Deus quer, né, quer receber, está aqui esperando por estes que estão perdidos, e nós também temos que estar aqui ansiosos pela volta daqueles que um dia deixou a presença do Pai e por aqueles que ainda não foram alcançados. Que nós vamos também ter esse amor, esse mesmo amor que o Pai teve quando o Filho retornou, que se alegrou, que o recebeu, que não tratou como um qualquer, mas que recebeu sim como filho, porque ele é filho, o herdeiro. E assim nós temos que ser com aqueles que querem retornar,
que estão com dificuldade de retornar, que nós não viemos criticar, que nós não viemos apontar o dedo, porque um dia nós também estávamos nessa mesma condição. Porque aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E, enfim, é isso. E a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é poderosa. Mas nós também temos que ter amor, não ser como esses fariseus, esses escribas que se achavam os melhores, que achavam mais santos, os justos, e por isso eles não se sentavam com os menos favorecidos. Não, que isso? Aí o Senhor fala, como assim? Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Aí ele começa a falar dessas 3 parábolas: da ovelha perdida, da dona de casa e o pai amoroso. As 3 parábolas mostram o amor de Deus por todos, incluindo as pessoas mais humildes e desprezadas. Porque o filho aqui, ele foi desprezado, porque ele foi cuidar lá de porcos, ele não tinha mais nada, então ele foi um mendigo. Então, perante a sociedade, ele não tinha mais valor, porque ele não tinha mais riqueza, ele não tinha mais nada. Mas o pai, mesmo vendo a condição do filho como um mendigo, como um qualquer, o recebeu. E assim nós temos que ser com todos aqueles, com todos, sem exceção. É difícil? É. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós buscamos ter uma vida com Deus e clamamos ao Senhor a ter um coração igual ao dele, sermos como Jesus foi, não tem como nós não amar os pequeninos. Não tem como. E você hoje que está afastado do Evangelho, que você volte. Que toda dificuldade, que toda barreira, que toda muralha caia por terra no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Não é porque você deixou a casa do Pai que Deus não vai mais querer você, porque Ele quer sim. Não importa o que você fez. Jesus falou para aquela mulher adúltera: eu não te condeno, vai, não peques mais. E assim é o Senhor, quando nós retornamos para a sua casa, quando nós nos arrependemos, Ele nos recebe com amor, com misericórdia, com zelo, com cuidado. Se hoje você ainda está vivo, é porque Deus está esperando, está te dando a oportunidade de você se voltar para Ele. Não perca essa oportunidade de voltar para o Senhor de todo o teu coração. Que você venha se arrependendo, que você venha se arrepender do teu erro, do teu pecado. Como um dia eu me arrependi e voltei para a presença do Pai. E você, irmão mais velho, que está dentro da casa do Pai, que está perdido também, porque aquele que não recebe o irmão, que se afastou, que estava desviado, e você que está fazendo cara feia, você também precisa se reconciliar com o Pai. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa receber o teu irmão, o teu próximo com amor, assim como o Senhor recebe os seus que se afastou e agora está retornando. Porque a palavra é para o irmão, não só para o irmão mais novo, mas também para o irmão mais velho,
que está dentro da casa do Pai, mas ainda não entendeu o que é ser filho, o que é ser irmão. E nós temos que amar uns aos outros. É o segundo maior mandamento. Se você não recebe o irmão, se você ainda não aprendeu a receber o seu irmão, se você não está recebendo o seu irmão, é porque você não ama. E é necessário, porque tem muita gente dentro da igreja que está perdido, mas está mais perdido que os que estão lá fora. Porque os que estão lá fora muitas vezes não voltam porque não tem força para voltar. E muitos estão dentro da igreja que ainda não aprendeu a ser filho, não aprendeu a ser irmão, porque tem um coração duro. Então é necessário. Eu não sei qual é a tua condição hoje. Se você está na posição do filho mais novo ou do filho mais velho. Mas todos necessitam, todos dois, tanto necessitam, tanto um quanto o outro, se reconciliar, se arrepender e se voltar para o Senhor como filhos do Senhor. Tá? Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço, te exalto na paz da tua santidade. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu cuidado, pela tua bondade. Pai, que venha ser, Senhor, Pai, uma noite de reconciliação contigo, Pai. Tanto para o filho que deixou a sua casa, como também para aqueles que estão dentro da tua casa, Pai, que ainda não aprendeu, Pai, a amar, a receber e se alegrar com aqueles que retorna para a tua casa, para a tua presença. Deus, eu te louvo, Deus, por esta palavra tão simples, ó Deus. Mas eu sei, Pai, que o Senhor vai alcançar aqueles que necessitam e que o teu nome vai ser glorificado, que o teu nome vai ser exaltado. Eu te louvo, Deus, por este momento e te agradeço, Pai. Assim, oro, assim, eu te louvo, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Estou encerrando este culto, tá? Maravilhoso. Lembrando que amanhã tem a devocional da manhã, depois no momento da manhã, e à tarde tem o nosso encontro, tá? Com uma palavra, uma meditação, a qual o Senhor estará me direcionando. Espero que você depois esteja lendo este capítulo para a sua meditação, Lucas capítulo 15. E lembrando que também este mês de outubro nós estamos lendo o livro de Lucas, tá? Este mês de outubro são 24 capítulos, se eu não estiver enganada, então dá pra gente estar lendo pelo menos um capítulo por dia, tá? Este mês tem 31 dias, então tá? Ainda dá para você também ler outro livro da Bíblia, tá? Para estar se fortalecendo, tá? Na palavra do Senhor, tá? Porque nós temos que estar nos alimentando e nós só conseguimos vencer, né? Se nós estivermos alimentados, fortalecidos na palavra, na oração, no jejum, na comunhão, tá bom? Então, estamos encerrando este culto. Vou botar mais um para finalizar, para finalizar, e assim nós estamos encerrando. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro
és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, meu Jesus, não há outro igual a ti. Aleluia, querido Deus, eterno Pai, te louvo, te engrandeço, te peço ao Senhor nesta hora as tuas bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas, e que o teu nome, Deus, venha ser engrandecido e exaltado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha receber neste culto e que suba com cheiro sobre as tuas narinas. Muito obrigada, Pai, por tudo. Assim, Senhor, eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Uma boa noite, uma boa tarde. A paz do Senhor até o próximo sábado aqui no culto. Olá, um grande beijo. Tchau. Paz.